Esta semana no consultório, a certa altura tive uma consulta de urgência que depois de terminar até deu alguma razão para riso, mas que na hora em que ela começou com alguma angústia. Um jovem entrou no consultório e estava bastante assustado e disse-me: doutor, não sei o que se passa, mas praticamente não consigo ouvir nada. Existem inúmeras razões e eu não vou agora abrir a lista para dizer aos irmãos quais seriam as razões de uma hipoacúsia, ou seja, porque é que o indivíduo não estava a ouvir bem. Mas neste caso era algo extremamente simples e comum na juventude. Eram 2 grandes rolhões de cera. Podiam ser retirados com relativa facilidade e que depois de retirado trouxeram grande alívio e satisfação, porque afinal de contas o jovem não tinha nenhum problema com a sua audição. Normalmente nós só valorizamos um dos nossos sentidos quando o perdemos. Se calhar aquele jovem nunca tinha parado para prestar atenção na bênção extraordinária que é ouvir. Não já parou para perceber? Nós temos a capacidade de ouvir uma quantidade muito significativa de sons. E não somente de ouvir, mas de os distinguir, de perceber se um som está afinado ou desafinado, se ele é agudo ou se ele é grave. E mais do que isto, os sons são capazes de despertar em nós uma série de memórias. Conforme nós ouvimos os sons que são familiares, por exemplo, da nossa infância, podemos ser transportados a uma visão de algo que nós já vivemos. De vez em quando, algumas pessoas gostam de fazer o exercício de tentar ficar privadas de um dos seus sentidos durante 24 horas para tentar perceber o que isto significava. Regra geral, quando o fazem, percebem que claramente o sentido ao qual nós demos mais valor é o da visão. Experimente talvez em casa, mas é daquelas experiências que a gente tem que fazer com muito cuidado. Talvez seja melhor tirar todas as coisas que se partem com facilidade do caminho e então tentar ficar pelo menos algumas horas com uma venda nos olhos. E vai perceber que afinal isto é complicado de viver sem a visão. Nós sabemos que a visão é um sentido fundamental para nós. Afinal, nós hoje em dia, rapidamente, se tivermos alguma dificuldade, vamos procurar corrigi-la com a utilização de lentes ou de óculos. Sabemos que há atividades que exigem uma visão perfeita. Por exemplo, se alguém quiser ser piloto de aviões, não pode ter a mínima diferença na sua capacidade visual ou será reprovado. Mas também existem os testes de visão simples, como, por exemplo, para obter uma carta de condução. Ver bem é fundamental para a vida, porque tem tantas coisas que nós precisamos fazer e que precisamos ver bem para poder fazê-las. Mas, irmãos, na vida espiritual também é assim. E talvez possamos dizer com toda a segurança que as coisas mais importantes e valiosas da vida não se veem necessariamente com os olhos físicos, com os olhos humanos. E que há pessoas que tiveram a infelicidade, ou talvez não, de perderem a sua visão física e, no entretanto, apuraram o seu sentido espiritual. E depois de um tempo são capazes de dizer: eu hoje vejo coisas que não via quando tinha os meus olhos bons. Segundo nós podemos aprender pela palavra do Senhor, a visão espiritual acaba por ser um sinal da maturidade cristã. Nós temos que perceber que na vida cristã nós precisamos desenvolver a capacidade de ver as coisas não à maneira humana, mas ver as coisas à moda de Deus. E ver como Deus vê é diferente. E este é um sinal de maturidade. E o apóstolo Paulo já tinha chamado a atenção, na sua carta aos Gálatas, para a diferença fundamental que existia entre o homem carnal e o homem espiritual. O homem que vivia sem Deus na sua vida, sem a ação do Espírito Santo e que, portanto, vivia de uma forma totalmente natural, sem qualquer influência divina, e sobre aquele que tinha deixado que o Espírito Santo trabalhasse na sua vida e o transformasse. E nós podemos perceber isto quando lemos a sua última carta escrita aos Gálatas. E eu convido os irmãos a abrir novamente a carta aos Gálatas, pela 17ª vez, desde que nós começamos estas mensagens. Carta aos Gálatas, capítulo 6. Nós vamos ler o capítulo e eu vou pedir ao irmão que mantenha a sua Bíblia aberta para nós acompanharmos então a palavra do Senhor. Gálatas, capítulo 6.
E diz assim a partir do verso 1: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Por se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória em si mesmo e não noutro, porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, estes vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda estes mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me incomode, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Convido os irmãos para olharmos para este capítulo de uma forma talvez um pouco diferente, não necessariamente fazendo exegese de versículo a versículo, mas olhando para ela ou percebendo nela alguma instrução para a nossa visão espiritual. E eu diria que o apóstolo Paulo aqui começa nos dizendo que nós temos que aprender a ver os outros com humildade. No versículo 1 ele chama a atenção que nós devemos olhar mesmo para aqueles que eventualmente estão em falha com cuidado, verificando bem se existe ou não erro, mas olhando e tratando da situação com mansidão e com paciência, com cuidado e com perseverança. Paulo está falando sobre as falhas, sobre os erros, sobre as quedas, sobre os pecados das outras pessoas. E ele chama a necessidade para nós termos cuidado e sermos humildes na avaliação dos erros dos outros. O homem de Deus mostra a sua diferença em que ele é capaz de lidar com os problemas e com as falhas das outras pessoas com humildade, com mansidão, com cuidado, sem julgamentos ásperos e nem precipitados, e sem suposta superioridade. Quando vemos os demais na igreja, temos que o fazer com paciência, com perseverança, na certeza de que nós, tanto quanto eles, temos a possibilidade de cair e por vezes nos mesmos pecados e falhas. Isto nos ajudará a não sermos juízes precipitados, juízes de narizes empinados, mas verdadeiramente seres espirituais. Ver os outros com humildade faz parte da maturidade cristã. Perceber que quando nós olhamos para os nossos irmãos, em vez de buscarmos e encontrarmos com facilidade as suas falhas e os seus defeitos, percebermos que nós temos que ter para com eles paciência. Paciência. Já usei esta ilustração, mas ela é útil para nós recordarmos a maneira como temos que encarar os outros. Quantas vezes os irmãos passam por algum lugar público e, no entretanto, ao passar, existem uma série de obstáculos e há várias barreiras no caminho e o irmão se sente um pouco incomodado porque aquilo está transformado e então, de repente, há um grande placar que diz assim, em obras. E às vezes há até uma notinha dizendo assim, pedimos desculpa pelo incômodo, mas estamos trabalhando para melhorar, para que em breve isto esteja em melhores condições. E alguém me ensinou uma vez, e é um ensino muito interessante, que nós devíamos olhar uns para os outros e ver sempre nos outros um cartaz pendurado no pescoço, ou talvez nas costas, dizendo, em obras. Quando olharmos uns para os outros, irmãos, vamos nos lembrar que ninguém está completo,
Não há nenhum irmão na igreja que nós possamos olhar e possamos dizer: este já está terminado, oh que maravilha, este está no ponto certo. Não há, irmão, não há. E se nós tivermos a capacidade de o fazer, ou seja, olharmos para os outros, ver os outros com olhos humildes, percebendo que também é alguém que está no caminho da santificação como nós certamente poderemos ser uma bênção maior do que somos muitas vezes, quando rapidamente passamos o julgamento ou mostramos que não concordamos com alguma coisa. Mas Paulo continua, e depois de falar a respeito das falhas dos outros, ele concentra-se mais nos crentes em relação a si mesmos. E talvez possamos dizer que a segunda parte deste ensino do apóstolo Paulo é: não somente veja os outros com humildade, mas veja a si mesmo com honestidade. Olhe para si mesmo com honestidade. A verdade nos diz, irmãos, que nós somos em geral muito mais duros a julgar os outros do que a nós mesmos. Nós temos uma facilidade enorme em relação a nós mesmos de imediatamente agir como advogados de defesa. Nós temos uma enorme facilidade para nos perdoar a nós mesmos, para relevar as nossas falhas, para arranjar desculpas e circunstâncias atenuantes. Quantas vezes, quando nós até vamos pedir perdão a alguém por alguma coisa que fazemos de errado, nós até chegamos e pedimos desculpa e logo a seguir acrescentamos: mas... desculpa lá, mas sabes, naquele dia, e então contamos uma história que possa amolecer o coração da pessoa que está a ouvir, que é para ver se a coisa fica mais suave, que é para ele perceber que nós temos um atenuante que justifica, em boa parte, o termos feito daquela maneira. E às vezes somos tão convincentes na nossa história que quando nós começamos a pedir desculpa a alguém, quando terminamos quase que é outra pessoa que tem que nos pedir desculpa. Fomos nós que ofendemos, fomos nós que nos portamos mal, mas a gente vai a ele e arranja uma desculpa tão grande para termos feito o erro que fizemos, que no fim a pessoa quase que fica constrangida. Se eu soubesse, desculpa lá, pronto, olha. Não, irmãos, esta não é uma maneira certa de fazer as coisas, não é a maneira correta. Da mesma maneira com que nós temos facilidade para diminuir os nossos erros, nós temos uma capacidade enorme de ultravalorizar aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos. Sejamos sinceros. As nossas ideias, os nossos planos, as nossas propostas são sempre melhores do nosso ponto de vista. Às vezes, uma pequena coisinha que modifica ligeiramente algo que nós sugerimos é o suficiente para nós nos sentirmos profundamente ofendidos. Porque parece que a pessoa está fazendo um ataque pessoal. Em vez de não termos a capacidade de olhar e perceber: não, realmente, a tua sugestão melhora a proposta que eu tinha feito. E se a pessoa concorda com a minha proposta e acrescenta uma sugestão, ela não está me atacando, está me ajudando, no fundo está concordando comigo. Mas nós temos uma facilidade enorme de achar que nós somos os maiores entendidos de tudo. E temos muita facilidade em passar atestados de incapacidade, mesmo aos profissionais das áreas que nós conhecemos pouco. Por exemplo, vira e mexe eu vejo as pessoas criticando médicos. Eu sei, irmãos, somos uma raça muito complicada. E de vez em quando é fácil falar mal do médico. Irmãos, a medicina não é fácil. E nós provavelmente não sabemos nada sobre aquela área que estamos a comentar. Mas da mesma maneira criticamos um advogado, criticamos um engenheiro. Qual é o português que não critica o treinador da sua equipa de futebol? Somos sempre peritos em todas as áreas. Mas o ensino da palavra de Deus nos chama a ter uma visão correta. Uma visão humilde dos outros, uma visão honesta de nós mesmos. O apóstolo Paulo diz: se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Está errando porque está se julgando mais do que realmente é. E ele diz: cada um deve olhar e provar a sua própria obra, deve ter o cuidado de perceber aonde foi realmente dotado. Uma visão correta de nós mesmos, irmãos, não é nos acharmos sem valor. Não é olharmos para nós e dizermos assim: eu não tenho valor nenhum, eu não valho nada, eu sou uma porcaria, eu sou uma miséria. Irmãos, Jesus morreu por si. Ele deu a vida na cruz pela sua salvação. É evidentemente que todos nós temos um grande valor aos olhos de Deus.
mas é preciso que nós tenhamos a noção do valor correto, nem de mais e nem de menos. Nem devo me desprezar ao ponto de deixar de perceber o valor que eu tenho aos olhos do Senhor, a capacidade que eu posso ter para Ele, os dons e os talentos que Ele me entregou, e nem devo me valorizar demais, achando que sou capaz de fazer bem todas as coisas, quando na verdade não sou. Aquilo que o Senhor nos chama a fazer é a ter a capacidade de olhar para nós mesmos de forma honesta, como Ele olha para nós, e encontrarmos o nosso lugar no corpo de Cristo, na Igreja de Jesus, e sermos a bênção que Ele nos chamou para ser. Mas em terceiro lugar, o apóstolo Paulo chama a atenção aqui para as lideranças. Paulo, nesta carta, tinha tido que se defender por causa de ataques muito duros que tinham sido feitos à sua pessoa e ao seu ministério. Havia pessoas mal intencionadas nas igrejas da Galácia. Havia líderes que tinham vindo de Jerusalém e que tinham posto em causa o trabalho que Paulo tinha feito. Tinham criado muitas dificuldades para com as lideranças das igrejas da Galácia que Paulo tinha deixado. Líderes que tinham trabalhado muito e tinham se esforçado muito para edificar a igreja, e a certa altura outros chegavam ali e punham em causa o seu trabalho. E Paulo chama a atenção dos crentes e diz a eles: vocês precisam olhar para os outros, humildemente. Precisam olhar para si mesmos, honestamente. Precisam olhar para os vossos líderes com apreço, com respeito. Paulo diz: o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Atenção, atenção, prestem atenção, diz o apóstolo Paulo. Não se enganem a respeito disto. Não pensem que vocês podem desprezar as vossas lideranças e que não vai acontecer nada depois disto. Atenção, Deus não se deixa escarnecer. Os líderes que Ele colocou onde colocou, Ele colocou por alguma razão. E se vocês não souberem respeitá-los e valorizá-los, vão colher mais tarde, porque tudo o que o homem semeia, isto ele há de colher. Portanto, não deixem de fazer o bem, não deixem de respeitar e valorizar, não deixem de dar aquilo que é justo e de direito, e respeitando com dignidade aqueles que o Senhor colocou sobre vós. Mais uma vez, irmãos, nós vivemos hoje uma era em que há uma facilidade enorme para criticarmos a autoridade. Nós vivemos um tempo em que parece que é quase moda, é quase que se espera de todos nós que nos juntemos ao coro dos que falam mal, simplesmente falando mal, criticando. Eu recordo com os irmãos mais uma vez que a palavra de Deus fala a respeito de muitos seres e fala a respeito de um ser espiritual de tremendo poder que se levanta contra Deus e que é o inimigo do Senhor, mas também é nosso inimigo. E entre os seus muitos títulos está o título de caluniador. Ele é aquele que fala mal. E quando nós nos juntamos ao coro dos que falam mal, estamos em grande medida nos juntando a Ele. Mas nós somos filhos do Senhor. Nós somos filhos da luz, irmãos. Nós devíamos perceber que, biblicamente falando, as autoridades existem, elas de alguma maneira foram permitidas por Deus. Elas existem porque elas são necessárias e algum dia elas têm que dar contas ao Senhor das oportunidades que tiveram. Nós não devemos apenas falar mal, mas perceber que as posições de autoridade trazem um peso, uma responsabilidade, uma dificuldade sobre aqueles que ocupam. Respeitar as lideranças, seja na igreja ou seja fora dela. Mas aqui especificamente Paulo está falando sobre as lideranças dentro da igreja. É uma responsabilidade de todo cristão. E é um sinal de maturidade quando nós aprendemos a ver aqueles que Deus colocou com responsabilidade, com apreço e com respeito. Mas Paulo vai terminar a sua ênfase nesta carta, chamando a atenção e centrando todo o foco da visão do cristão para a cruz de Jesus. Paulo diz, a certa altura, e este é um pormenor curioso desta carta, ele diz assim: vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Alguma discussão existe a respeito da interpretação disto. A prática do tempo é que os autores utilizavam escribas. E nós temos em várias outras cartas o nome do escriba que foi responsável por
colocar, não é? No papel, no pergaminho ou no papiro, aquilo que o apóstolo Paulo ia ditando. Mas aqui Paulo parece ultrapassar esta regra e mostrar aos Gálatas que aquilo que ele estava a mandar a estas igrejas era tão sério, tão importante, tão pessoal, que ele nem sequer tinha usado um escriba. Ele mesmo tinha escrito com a sua mão. Há alguma discussão? Alguns entendem que isto diz respeito apenas à parte final da carta, em que Paulo escreve apenas uma parte da carta com a sua mão, para mostrar que ele estava envolvido intimamente na escrita desta carta. Há aqueles que dizem que não, que foi a carta inteira que foi escrita por ele. Alguns interpretam isto dizendo que Paulo tinha uma dificuldade visual e por isso ele precisava escrever com letras grandes para poder ver bem aquilo que estava escrevendo. Mas existe a possibilidade que aquilo que Paulo está mencionando aqui como letras grandes sejam, na verdade, uma outra forma de caligrafia, como se ele estivesse escrevendo letras de forma e desta maneira a escrita fosse mais lenta e mais demorada para que ficasse mais fácil de ler e de entender. Seja como for, deixa claro aos Gálatas a importância desta carta e o seu carinho, o seu cuidado pessoal a escrever. E Paulo diz que o foco de todas as coisas para o cristão tem que ser a cruz de Cristo. Ele diz, longe esteja de mim gloriar-me em qualquer coisa que não seja a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O contexto é fácil de entendermos. Estamos a estudar e a ler esta carta ao longo de muitos domingos. Paulo estava num verdadeiro combate com os líderes judaizantes, aqueles que tinham vindo de Jerusalém e queriam fazer com que os cristãos voltassem a cumprir a lei judaica. E estas pessoas queriam desviar os cristãos, os crentes da igreja. Eles eram aquilo que eu costumo chamar de pescadores de aquário. Em vez de ir lá fora, não é? Procurar e ganhar gente nova, tinha tanta gente que nunca tinha ouvido do Evangelho, eles iam às igrejas. O trabalho já estava feito, a igreja estava formada, chegavam e tentavam desviar a liderança daquela igreja e desviar a membresia daquela igreja para ficar de acordo com os seus próprios pensamentos e depois dizer, eu agora tenho uma igreja na Galácia, tenho tantos membros. E era isto que eles se orgulhavam. E Paulo diz, não, isso não é motivo de orgulho, isso não é motivo de satisfação absolutamente nenhuma. Nenhum de nós deveria ter qualquer tipo de satisfação nestas coisas. Se há para o crente um motivo de glória, se há para o crente um motivo de satisfação, é um só. É a cruz de Jesus. Chama a atenção dos irmãos para isto. Aquilo que hoje nós usamos com tanta facilidade como aqui, temos uma cruz. Ainda neste tempo era um elemento de tortura. A cruz, como símbolo de uma religião, era algo impensável. Tudo o que a cruz trazia, quando as pessoas viam, era uma sensação de horror, de medo, de pavor. A cruz era usada pelos romanos exatamente para infundir medo, para que as pessoas não deixassem de se submeter à força romana. E, no entretanto, este instrumento de tortura acabou por se tornar o símbolo maior do cristianismo. Irmãos, é parte do paradoxo, é parte do algo extraordinário que existe quando nós pensamos na igreja. E Paulo nos diz que a cruz tem que ser o nosso foco. Ela é a razão principal da nossa alegria e do nosso louvor. Porquê? Porque é na cruz, irmãos, que nós vemos o tamanho do amor de Deus por nós. Você quer entender o quanto Deus o amou? Quer perceber o quanto Deus é um Deus de amor? Então eu só lhe peço que faça o seguinte. Pare de olhar para as coisas à volta e olhe para a cruz. As pessoas muitas vezes se concentram em tantas coisas tristes, por vezes nas misérias e nas desgraças do mundo, e olham para todas estas coisas e depois dizem assim, não pode haver amor, como é que Deus pode ser amor com todas estas coisas a acontecer? Meu querido, essas não são a medida do amor de Deus. Deus se identificou com o nosso sofrimento da forma mais completa através de Jesus. Ele não ficou lá distante, a olhar de longe o nosso sofrimento e dizer, pois olha, vocês escolheram mal, agora que sofram. Não, Ele veio e sofreu aqui junto conosco e sofreu ao ponto de ir à cruz para que nós pudéssemos ter a salvação. O foco é a cruz, irmãos, porque é a nossa razão de alegria e de louvor quando nós percebemos o tamanho do amor de Deus por nós.
é o motivo do nosso trabalho, a nossa gratidão. Quando nós estamos focados na cruz, nós podemos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Nós temos a motivação para fazer mais ainda, porque se Jesus morreu por nós na cruz, tudo o que nós possamos fazer para Ele vai ser sempre pequenino. A cruz é o nosso alvo, é a nossa meta, é o nosso propósito, no sentido do serviço, da dedicação, do fervor máximo ao Senhor, ao ponto de sofrer, se for necessário. E é por isso que Paulo termina esta carta dizendo: ninguém me chateie mais, ninguém me incomode mais. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Há alguma discussão sobre as marcas? Alguns, sobretudo dentro de alguma linha de interpretação mais mística, quer dizer que aquilo que Paulo está aqui a referir são estigmatas. As estigmatas são símbolos sinais que passaram a aparecer em alguns personagens e alguns destes indivíduos acabaram por ser canonizados pela Igreja Romana. As estigmata eram em momentos de grande fervor, de grande concentração em adoração, por viver num nível de santidade muito grande, pelo menos é isso que se diz, é isso que se lê, surgiam nestas pessoas as marcas que Jesus teria trazido da cruz. Então surgiriam os marcos dos cravos nas mãos, eventualmente nos pés e o furo ao lado. Há a descrição de muitos personagens ao longo da história da Igreja que tiveram estigmatas. Normalmente é descrito que eles tiveram uma ou duas marcas no seu corpo. Há apenas a descrição de um personagem na história que eventualmente teria tido as 5 marcas, ou seja, todas as marcas teriam aparecido no seu corpo. Teria sido Francisco de Assis, depois canonizado como santo. Mas não é sobre isto que Paulo está a falar, irmãos. Paulo está a falar aqui sobre as marcas específicas e diretas da perseguição que ele tinha sofrido por amor a Jesus. Paulo tinha sido preso, tinha sido torturado, tinha sido açoitado mais de uma vez, tinha passado a noite no tronco, tinha naufragado, tinha sido apedrejado até à morte. Em todos os cantos do império onde ele foi, ele sofreu na mão de judeus e de gentios, e por isso o seu corpo trazia muitas marcas de sofrimento. E quando ele falava isto para aqueles líderes ladrões de ovelhas, pescadores de aquário, que tinham se infiltrado nas igrejas da Galácia, ele dizia: estes indivíduos que só estão preocupados com o conforto e estão-os a desviar, não me incomodem mais. Eu trago no meu corpo as marcas da perseguição e do sofrimento por Jesus, que são a prova de alguém que está disposto a levar a sua fé até as últimas consequências. Estas são as marcas que o apóstolo Paulo trazia. É por isso que ele podia dizer que não se gloriava em mais nada a não ser na cruz. Ver a cruz, irmãos, de forma clara, nos leva à adoração, nos leva à gratidão, nos afasta do pecado, nos torna humildes e serviçais, realmente nos ajuda a andar no caminho do Senhor. Ver corretamente os outros, ver os outros de forma humilde, ver corretamente a nós mesmos, olhar para nós mesmos com humildade, ver os líderes que o Senhor coloca na nossa vida com respeito e com apreço, mas acima de tudo, ver a cruz de Cristo, ter nela o foco da nossa atenção, que nos ajuda a estar mais próximos do Senhor da maneira que Ele nos chamou para estar.